E também o Botafogo, e parabéns ao Flamengo, ontem que ganhou o jogo de 2-1 com o gol do Carlinhos, né? E venceu o jogo e tá aí buscando aí a liderança. Vamos lá, o Edgar, o que você... Jogo a menos. O jogo a menos, vamos lá. Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte dos donos da bola aí, de Neto, né, Veloso, comentando aí sobre o Flamengo. Neto se rende ao Mengão que venceu o Vitória por 2-1 fora de casa. Passa o Palmeiras, lembrando que está com um jogo a menos do Flamengo, né? E passa o Palmeiras. E com esse jogo a menos, se vencer, né? Ele pode ser o campeão, né? Do primeiro turno do Brasileirão, passando o Botafogo, né? Então, sem mais enrolações, galera, fica agora aí com o vídeo. Vamos lá, voltando aqui para os donos da bola. Mostra meu tênis aqui, que isso é do Lebron. Eu comprei, viu, gente? Comprei. Dá uma olhada aqui, cara. Olha que tênis do Lebron. Eu adoro tênis hoje. Esse é bonito do Lebron, velho. Dá uma olhada aqui, cara. Olha aí. Aqui. Ai! Vamos lá. Veloso, rapidinho para fazer moto remasa. Bora. O Flamengo é o candidato ao título, ganhando esses jogos fora de casa, como vem acontecendo nos últimos 2 jogos, ganhou, fez 6 pontos. O Flamengo está 3 pontos atrás do Botafogo com um jogo a menos, né? Então. Tá disputando rodada a E rodada. tem confronto, né? Assim como o Palmeiras também. Eu acho também que vai ficar entre um desses 3. Para você, Rosinei, Também. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão esse ano. você acha? Eu acho que vai ser campeão. Pelo aquilo que o Tite vem fazendo? Pelo que o Tite vem fazendo, pelo elenco que tem, pelos jogos que fez. Para mim, o Botafogo é o campeão brasileiro. Para você, Paulo do Vale, e o Flamengo, o que você pensa? O Flamengo vai ficar entre os 3. Eu queria ter certeza, sim, mais convicção do Botafogo por conta do emocional. Do Textor. Do psicológico. Quem vai perder o título é o Textor, meu irmão. E aí faz eu ter uma certa antipatia. O Botafogo é um time tão simpático. Muito. Mas o Textor, ele gera uma antipatia impressionante, né? Não tenho dúvida disso. Você, pouco a gente fala do São Paulo e também o Botafogo. E parabéns ao Flamengo, ontem que ganhou o jogo de 2-1 com o gol do Carlinhos, né? E venceu o jogo e tá aí buscando aí a liderança. Vamos lá, o Edgar, o que você... Jogo a menos. O jogo a menos, vamos lá. Os melhores momentos. Não convenceu, porém venceu. Que é o mais importante nesse momento, até pela rodada que foi. Acho que a rodada foi perfeita para o Flamengo no aspecto de resultados. Bahia empatou, Palmeiras perdeu, o Botafogo empatou e o Flamengo foi o único a vencer ali da parte de cima. O São Paulo também empatou. Mas eu achei o jogo em que o Flamengo flertou um pouco com a tragédia. Mais do que deveria, no meu ponto de vista. Até o primeiro tempo achei um pouco melhor do Flamengo. Muito mais movimentação, achei os jogadores mais soltos também. Só que o segundo tempo, aí as coisas mudaram, o Vitória veio com uma outra postura, começou a marcar o Flamengo lá em cima, e aí gerou muita dificuldade ao Flamengo, que passou a deixar a bola um pouco mais com o Vitória. E aí algumas ocasiões de perigo foram criadas pelos jogadores do Vitória. No fim das contas, GV, acho que o grande ponto alto dessa vitória, mais uma vez, a entrada do Gabigol com assistência e o gol do Carlinhos. Tá perdoado, Fernandão? Se não tiver, alguém tá com o coração muito estragado. Quem ama, tem uma galera perdoa. com coração amargurado, só vê coisa ruim. Tem uma galera chata, né? Mas o uma pior- galera rancinza, né, Mas Lula? o pior é que vai continuar mordendo a orelha, como diz nosso querido, morde as costas, como diz nosso querido Didico. Vai continuar mordendo Pior as quando costas. é assim, amarga, ele é invejosa, pior, né? Não é muito legal o jogo de ontem, porque tem 2 vertentes bem interessantes. Quando o Vitória começa a ter uma postura diferente, né, Flavinho? Vai pra cima, tira um pouco da tranquilidade dos zagueiros do Flamengo pra sair jogando, o Vitória cresce na partida. E o Flamengo não consegue criar as jogadas pra fazer os gols. Só que aí o Gabriel entra. E é diferente do Pedro. São grandes jogadores, mas com características muito diferentes. O Gabriel é um cara que não é referência para zagueiro. E dificulta, principalmente hoje, quando temos 2 linhas de 4 bem definidas, o zagueiro fica sem marcar ninguém. E o Gabriel fica sendo mais um no meio do campo. E quando ele coloca o Carlinhos, o Gabriel fica sendo aquele meia por dentro e o Carlinhos ataca muito bem o espaço para um cara do tamanho do Carlinhos. Imprimir a velocidade que ele imprimiu, cara, é muito legal ver. E o Gabriel muito preciso no passe. Um gol de pênalti decisivo e uma assistência em 2 jogos. E ele já tinha marcado um anulado E no o jogo gol que anterior. foi anulado no Contra jogo Fortaleza, anterior. né? Isso. Que ele ficou comemorando e fizeram o meme Isso dele. aí. Tá aí até agora, soube que ele tá chegando na banca. Mas assim, já tá... Eu ia falar piscando o farol, mas aí vocês iam levar pra quinta série. Já tá dando um farolzinho ali pro Pedro ou ainda não?
Não sei se para o Pedro. Talvez uma outra peça, e aí você mexe no modelo de jogo. Mas o Pedro, pra mim, é intocável. Mas acaba ganhando mais minutos, né? O abraço dele no Tite. Assim, a gente fala do Gabriel como um cara que consegue fazer o marketing pessoal muito, muito bem. Mas acho que não tem como ser. Ele foi lá no banco abraçar o Tite, comemorar com a galera. E isso é importante pra caramba pro Flamengo se agrupar. O Landim falou que queria performance, tá aí. Um beijo grande pro José Augusto, marido da Maria, enfermeira, estão lá de Pendotiba. O nome da torcida deles é Urubuteco, a gente ia gostar, bacana, né? hein? E o Alanzinho, nosso Alanzinho, estava com o Carlos Silva, flamenguista, que é o professor de educação física, o personal lá da academia do condomínio do Alanzinho. Assiste a gente, adora as dancinhas. Então, sintam-se abraçados por todos nós. E esse lance aqui, hein? Vocês anulariam esse lance aqui? Fernandão, ó, Arrasca, desviadinha, voltou. Aí, calma, vou te dizer o que houve daqui a pouco. Arrasca cruzou, Fabrício Bruno, boa noite, toma. Só que aí teve essa coisa aqui, ó. Não sei quem viu isso, mas bateu no outro pé, queria a opinião de vocês. É pra ser anulado? É sim. Era pra ser anulado. É sim. Bate nos dois pés da Arrascaeta, não dá pra brigar com a imagem. É isso aí. Eu não sei se vocês lembram, mas teve um Flamengo e Cruzeiro que o Thiago Neves bateu um pênalti assim, Final valeu. da Copa do Brasil no Mineirão. Ah! 2016 ou 17? Já passou. O errado vai ser errado mesmo É, se for o repetido. Fernandão tá certo. Não dá pra corrigir. Tem que corrigir. Corrigiu. Tá com o chakra alinhadão, É, hein? perfeito. Já vê, é legal Tá a gente com falar um chakra negócio. alinhado. Para um time ser campeão, ele tem que vencer jogando bem e jogando mal. Isso aí. E tem os reclamões da vida aí. Não jogou bem, não Meu convenceu. Porque tem que te convencer a tua mulher em casa, parceiro. O time tem que, vencer as partidas. Se vencer as partidas jogando mal, quando jogar bem, a tendência é vencer também. Não, esse ponto que o Fernandão citou é interessante, que eu entrei ontem no Twitter, né? O atual X. E aí, quando eu tô passando a timeline assim, eu falei, rapaz, eu acho que eu tô vivendo uma outra realidade. Porque parecia, logo depois do jogo do Flamengo, parecia que o Flamengo tinha tomado uma surra do Vitória, que tava na lanterna do Brasileirão e que o Tite era o pior treinador do mundo. Eu falei, caraca, será que eu tô no mundo real? Aí depois eu larguei o telefone e eu voltei pra realidade, graças a Deus. Mas se você ficar indo nessa de X aí, você vai ficar bitolado. Tem gente boa lá. Pô, mas tem gente muito doida tem que lá, saber né? filtrar muita Tem que coisa entender. ali. Muita não, mas também coisa. tem na vida real, tá? Oh! Não é só lá, não. Tem uma galera que o Tem. nome das pessoas, do ser humano, tinha que ser X. Porque a só, meu irmão, rancor, negócio... Por isso que os chakras têm que estar alinhados. Isso, GV. Fernandão. Por isso o nosso programa hoje foi energia lá no alto, astral maravilhoso. Olha aí que maravilha. Esse som perfeito finalizar, agora. não podia ser melhor, Não Flávio. podia ser melhor. Quer dizer, podia. Podia, mas tudo bem. Igual o Fica nessa onda aí, ó. Já comemorou. Fica nessa onda aí do nada, ó. Tá podendo, 40 gramas. Para com isso. Pô, aí não, pô. Bota o Bob aí, cara. Deixa o Bob. Bom, eu já posso chamar o meu gato? Rodou. O time baiano começou arriscando, mas Rossi salvou nas duas oportunidades. Aí, o Flamengo vem com um belo passe de Gerson, Arrascaeta passa por todo mundo e solta a bola no cantinho para abrir o placar. 1-0. No segundo tempo, o Flamengo tentou ampliar. Cobrança de escanteio também por Arrascaeta, Gerson domina, devolve para o uruguaio e lança para Fabrício Bruno mandar firme fazendo o segundo. Mas o lance vai para o VAR, que marcou 2 toques de Arrascaeta no escanteio. E aí é o Vitória que se anima na partida e começa a arriscar. Tenta a primeira, a segunda, até que contra-ataque da equipe baiana e Everaldo fica livre para empatar. Mais mudanças no rubro-negro carioca e é Gabigol que dá um passe açucarado para Carlinhos virar a partida e fazer o segundo gol dele com a camisa rubro-negra, garantindo a vitória do Flamengo e encostando no líder Botafogo. Olha, tá arrumadinho agora. Com toda a razão, o torcedor me para na rua e fala: pô, Fê, falta um representante do Fluminense. A gente tem nosso querido Cris aí. Cris, tá feliz, Cris? Cris é o nosso diretor e a gente vai botar toda vez que o Flusão ganhar nessa arrancada, vamos botar a camisa do Flu ali. A dupla Fla-Flu se ajudou ontem, né? Porque É o Flamengo verdade, venceu o Vitória. Vene, é verdade. Ô, Vene Casagrande, o Flamengo venceu no finalzinho, vamos já dar as glórias pro Flamengo, mas o que você não gostou? Porque, assim, foi um jogo difícil pro Flamengo vencer, né? Foi difícil, muito graças ao próprio Flamengo. Eu não gostei de tudo do Flamengo ontem. De verdade, assim, foi uma partida novamente muito fraca, uma exibição horrível do Flamengo, terrível.
coletivamente, individualmente falando também, porque vários jogadores que eu esperava uma boa atuação não renderam. O próprio De La Cruz, por exemplo, um jogador que eu espero muito mais dele, não estava bem ontem. O Alan, na minha opinião, fez uma das piores, se não a pior partida dele com a camisa do Flamengo. Né, Vene? Jogou muito mal, um dos piores em campo, e o Tite manteve o Alan durante muito tempo no gramado. Acho que poderia ter substituí-lo. Eu teria feito uma substituição diferente no intervalo. Eu teria recuado o Gerson, ter tirado o próprio Alan, que eu acabei de mencionar que não estava muito bem, e teria colocado o Luiz Araújo para poder explorar a velocidade. Mas no segundo tempo, apesar das substituições, na minha opinião, não terem sido as corretas, querendo ou não, o Tite acertou, porque o Gabigol deu um passe açucarado para o Carlinhos, 2 jogadores que o Tite colocou no segundo tempo. E o Carlinhos, mesmo com uma estatura muito alta, 1,95 m, mostrou velocidade, mostrou força e conseguiu fazer um gol da vitória. Para quem não sabe, o Carlinhos tem apenas 7 jogos com a camisa do Flamengo, 148 minutos em campo e 2 gols. 2 gols extremamente importantes. Esse aí nem se fala porque deu 3 pontos ao Flamengo. 3 pontos esses que o Flamengo não mereceu. A verdade é essa. Foi uma atuação muito fraca, coletivamente e individualmente falando. E o meu ponto é o seguinte, quando eu critico, não é pensando nesse jogo. Beleza, tem que comemorar os 3 pontos. Obviamente, Campeonato Brasileiro, jogo difícil no Barradão contra o Vitória, que querendo ou não, quando joga no Barradão, dá muito trabalho. Só que a minha preocupação é em relação aos próximos jogos. O Flamengo vai ter uma sequência de jogo extremamente difícil, essa sequência. Palmeiras, Botafogo, São Paulo. Se jogar desse jeito, Bolívar pela Libertadores, se jogar desse jeito, não tem como o torcedor ficar esperançoso para o Flamengo ter sucesso. Então, o Tite precisa melhorar. A última grande partida do Flamengo, que eu me lembro aqui, foi contra o Atlético Mineiro. De lá para cá, o Flamengo caiu de rendimento, caiu de nível. A gente levava em consideração os desfalques durante a Copa América. Mas depois que os jogadores voltaram, o Flamengo não conseguiu desempenhar muito bem. Então o Tite precisa correr atrás para poder melhorar esse coletivo do Flamengo, porque de fato não me agradou nem um pouco, apesar da vitória apesar do triunfo em cima do Vitória. Mas essa inconstância de atuação, vamos dizer assim, é muito comum no futebol brasileiro, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Eu achei importante, mesmo jogando mal, acho que isso é um sinal até positivo para o torcedor, se a gente quiser olhar o lado positivo aí para o torcedor do Mengão. O lado positivo é o seguinte, não performou bem, um adversário que, obviamente, a expectativa era grande para que existisse uma vitória do Flamengo, e ela aconteceu, Lucas Pedrosa. Assim, se você olhar lá na tabela, daqui a 5 rodadas que você olha lá, você vê, o Flamengo venceu, ganhou 3 pontos, numa rodada importante para o Flamengo, onde o Botafogo empata, onde o Palmeiras perde, e se o Flamengo, imagina só, se o Flamengo não vence essa partida, o lecrequé que não ia dar, e com toda a razão. Então, assim, eu acho importante também, isso é um sinal de uma efetividade, assim, você não foi bem, mas pelo menos, mesmo que no final, aos trancos e barrancos, você venceu. Não sei, eu tô tentando olhar o lado positivo. Eu concordo com você, tá, Fernanda? Eu acho que tem 2 maneiras da gente olhar essa partida. A primeira maneira é, o líder Botafogo empatou. O segundo colocado, que é o Palmeiras, perdeu. O Flamengo somou 3 pontos. Então, de uma forma pragmática, a rodada foi maravilhosa pro Flamengo. E, inclusive, a gente tem que parar pra pensar que alguém acha que o Tite foi campeão brasileiro nas vezes que ele foi campeão brasileiro, jogando bonito todas as rodadas? Isso não aconteceu. O Tite é um cara que é pragmático, que em vários momentos ele vai apresentar um grande futebol e ele vai pontuar. Essa é a cara do Tite. É claro que aí eu vou olhar pela outra vertente, que o Flamengo fez um jogo muito ruim ontem mesmo. Principalmente até o gol do Arrascaeta, uma pobreza de ideias, um time sem repertório, uma equipe que, inclusive, na minha opinião, foi superada pelo Vitória no primeiro tempo. Vitória teve mais oportunidades claras e aí o Arrascaeta apareceu, porque o elenco cara tem jogadores desse nível. No segundo tempo, entra um Gabigol pela 3ª vez seguida e entra muito bem. Tanto é que aquele passe ali não é um passe fácil. Ele conseguiu achar o Carlinhos, acreditar no Carlinhos, que teoricamente é um jogador muito alto e muito pesado e seria difícil ele chegar naquela bola. Ele consegue achar o passe perfeito, o Carlinhos protege, usa o corpo e faz um belíssimo gol. Então, repito, eu acho que o Flamengo jogou mal, tá, Fernando? O Flamengo do Tite, que tem esse investimento, que tem todo esse investimento, tantos jogadores bons, não pode desempenhar tão mal contra o time que tá brigando para não cair, com todo respeito ao Vitória. Ao mesmo tempo, vamos lá. Esse Flamengo tem se mostrado um Flamengo que tem casca de time campeão. Se eu não me engano, nos últimos jogos aí, foram 11 pontos que o Flamengo conseguiu vencer fazendo gols nos últimos minutos.
tanto contra o Atlético Paranaense, entre outras partidas que o jogo estava empatado, e o Flamengo ia lá, virava aos trancos e barrancos. Foi contra o Bahia também? Não, no final. Não, contra o Bahia, eu não me recordo. O Atlético Paranaense... Contra o próprio Cuiabá. Cuiabá. Mas, assim, eu concordo com tudo que vocês estão falando. A gente sempre tenta, nesse programa aqui, olhar o lado positivo também, mas, claro, o Vene, como representante do Flamengo, ele vai ter que sempre também mostrar, isso aqui não tá legal, o meu vamos ponto cobrar. É o seguinte, Isso faz parte. se eu não me engano, foi o 3º ou 4º jogo seguido que o Flamengo joga mal. Verdade. Sim. Eu entendo que no Campeonato Brasileiro é importante sempre pontuar, e eu ressaltei isso aqui. Tem que comemorar os 3 pontos. São 3 pontos, se a gente parar e analisar o cenário, são 3 pontos difíceis. Apesar do Vitória estar na parte de baixo da tabela, mas encarar o Vitória lá no Barradão não é nada fácil. Agora, se a gente parar e pegar um recorte, foi o que eu acabei de mencionar. A última grande partida do Flamengo foi contra o Atlético Mineiro. E é isso que me preocupa. Quando pegar jogos mais complicados, exemplo, Copa do Brasil agora Palmeiras, aí tem o Bolívar na Libertadores. Como que será o desempenho do Flamengo? Mas às vezes inflama diferente, né? Eu acho que... aí que não pode. Eu acho que assim, isso eu tô falando olhando de fora mesmo, porque eu não sou flamenguista, o Vene tem muito mais propriedade para falar sobre o Flamengo do que eu. Mas eu vejo que muitas vezes encaram uma má atuação como se fosse uma derrota. Eu abria os comentários ontem, parecia que o Flamengo tinha perdido o jogo. E eu fico assim, cara, peraí, o que tá acontecendo, gente? Qual é a realidade que vocês estão encarando? Porque assim, o Flamengo pontuou e os seus rivais diretos não conseguiram o resultado ideal. O Flamengo conseguiu 3 pontos, o Flamengo venceu contra o Vitória fora de casa. Jogou mal, mas venceu. E eu vou repetir, vocês estão esperando do Tite espetáculo? O Tite não é treinador de espetáculo. O Tite é treinador que vai pontuar, que vai conseguir vencer jogos até o fim, até os 45 minutos, até os 50 minutos, porque ele é um cara que conhece de Campeonato Brasileiro. Então eu concordo plenamente. Para você enfrentar grandes equipes, tem que desempenhar muito melhor. Mas quem me garante que o Flamengo não vai desempenhar muito melhor contra essas equipes? Você pega um Palmeiras, você pega um Bolívar, você pega um Botafogo, enfim, os times que estão na mesma prateleira que o Flamengo, e o Flamengo se saiu bem nessa temporada. Então, assim, eu vejo que esse cenário de jogar mal, esse prazer de sempre ter, o Flamengo tem que dar espetáculo, o Flamengo tem que... Por que o Flamengo tem que dar espetáculo sempre? Por que o Flamengo não pode ganhar, pontuar e fazer o seu dever de casa como fez ontem no Barradão? Eu acho que isso incomoda e isso pressiona um treinador que conhece e muito de Campeonato Brasileiro. Eu só acho que deveria, por exemplo, esse negócio de espetáculo, derrubar aquele tal de Abel Ferreira. Gente, segunda derrota... Ele não dá espetáculo. Não, tinha que mandar ele embora. Crise no Verdão? Manda ele embora, gente. Coisa louca. Ele não dá espetáculo, ele Vocês, vence. torcedores do Palmeiras, estão permitindo isso? Segunda derrota seguida? Manda esse cara embora, Vene. Mas eu concordo contigo em relação a treinador. O Tite nunca foi esse cara. Quem esperou mas isso olha do só, Tite não... A torcida do Flamengo reclama do Tite justamente aquilo que a gente já debateu aqui. Exemplo, ontem, vamos pegar a partida de ontem. Por que ele manteve o Alan durante tanto tempo na partida? Sendo que ele poderia ter colocado o Léo Ortiz, que ia melhorar bastante a saída de bola do Flamengo. Vocês, inclusive, falaram do Léo começar jogando. 2 dias antes a gente falou sobre isso. A torcida do Flamengo pega, entre aspas, no pé do Tite por conta de algumas escolhas e opções. De fato, o Tite é um cara pragmático, teimoso em alguns momentos. E ele poderia ter feito algumas substituições para poder melhorar o time. E as substituições, querendo ou não, deram certo, porque eu menciono aqui, o Gabigol deu passe para o Carlinhos, que são 2 jogadores que entraram no segundo tempo porque o Tite colocou. Mas a insistência dele no Alan, nada justifica. Verdade. Falar em Tite, ele falou sobre a queda de rendimento. Ele te respondeu. Não, ele não respondeu, você vai ver. Cadê? Porque ele sai pela tangente. Cadê, Rodolfo? Olha. Primeiro tempo, sim, consistente, equilibrou e teve melhor até os 15 minutos. Do segundo, retomamos, estávamos na inércia de fazer o segundo, tomamos o gol, mas tivemos a força pela qualidade técnica dos atletas e também pela mexida, pela reorganização de fazer o segundo gol, um resultado, ao meu entender, justo daquele que foi o desempenho. Resultado de desempenho, resultado do placar, para mim, ele teve junto. Respondeu você, Vene? Não, ele sai pela tangente. Mas é isso. Imagina se ele dá um louco aí e fala o que o Pedrosa falou. Fala assim, galera, a gente ganhou numa rodada maravilhosa. Encostamos no líder. E aí... Eu botei o Carlinhos. Eu botei o Carlinhos, ele entrou e fez um se gol. tem uma coisa que eu gosto um gol do Tite... heróico, porque ele vem igual um touro.
E ele vem que vem, e vai que vai. O povo puxa, o povo empurra. Ele parece que é o adulto com as crianças, já viu? Tem metade já da... viu o tamanho dele do lado dos outros marcadores? Eu olhei e falei assim, gente, será que tá ilusão de ótica? Esse homem é muito alto. E tem a metade da torcida que não queria o Gabigol mais em campo também, né? E tá aí 3 jogos onde ele entra muito bem. Você fez uma pergunta em off que foi muito pertinente. Quem colocaria o Carlinhos? Duvido alguém falar. Agora vai falar, eu colocaria o Carlinhos, não sei o quê. É a segunda vez que ele faz isso. Duvido. Né? Que ele bota... Apesar que dessa vez ele tirou o Pedro. Mas contra o Fortaleza, se eu não me engano, ele deixou Pedro, Gabigol e o Carlinhos. Ele botou praticamente 3 centroavantes. E contra o Atlético, o Carlinhos foi titular, poupando o Pedro e fez gol. Não, o Carlinhos tem dado conta do recado, gente. Não, assim. E esse gol aqui é mais importante do que, talvez, posso dizer... Não vou dizer da temporada, não. Mas é um gol muito importante, porque... Talvez esse gol já pagou a contratação do Carlinhos esse ano. Renê, porque Entende o que eu tô falando? desempenho do Flamengo, jogando com vitória, com uma rodada super favorável. Imagina! Já valeu o investimento. Imagina se o Flamengo não vence esse jogo. Já valeu o investimento, assim, no Carlinhos, que não é um investimento alto, a verdade é essa, tá? O salário é extremamente baixo. Perfeito. Já pagou, para essa temporada, já valeu a contratação do Carlinhos, porque ele fez um gol extremamente importante. Olha como foi importante. Põe a classificação ali. Olha como esse gol do Carlinhos foi importante. Sabe por que é importante? Porque agora vai dar pro Tite a tranquilidade de ele poupar, por exemplo, contra o Atlético Goianiense, se ele quiser priorizar na Copa do Brasil. Perfeito. Porque se ele perde ou empata o jogo de ontem, e tá ele todo ficaria mundo aqui pressionado. na Copa do Brasil. Todo mundo vai ter que fazer essas escolhas ele também. Ele ficaria né? pressionado contra o Atlético Goianiense, que é o próximo jogo aqui no Maracanã. E a 5 pontos do Botafogo. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? O Flamengo estaria, se não tivesse feito o gol do Carlinhos, com 35, ou seja, 35. estaria atrás do Palmeiras, né? Com uma distância muito maior. E perto do Fortaleza. E perto do Fortaleza. Foi muito importante. Agora teve a questão do gol anulado, né? Teve um gol anulado por conta de um lance do Arrascaeta. O que a arbitragem marcou? Cadê? Põe na tela aí. Disse que o Arrascaeta, na hora de bater o escanteio, ele... Cadê? Na hora de bater o escanteio, antes. Aí. Diz que a bola bateu num pé, bateu no outro, e aí, como o escanteio tem que ser um toque só, direto, anulou. Vocês acharam que bateu? Olha, eu vou dizer, eu até agora eu não vi esse segundo toque. Vocês viram? Eu vi. Eu não vi. Eu olhei 1000 vezes, olhei. Eu não vi um segundo toque do Arrascaeta. Tanto que ele bate mal. A bola vai no Gerson, porque ele escorrega e bate no pé esquerdo. Olha, eu vi batendo gente, também. Cadê? Não parece que não bateu nada, não. Parece que ele... Agora. Só parece que ele escorregou e bateu mal, mas não parece que a bola bateu na outra perna. Eu acho até que a bola faz assim depois que bate no... Então, foi a única dúvida. Esse congelado não dá pra ver. Aí, agora. O giro da bola muda. O giro muda. Então, aí é o que eu sempre falo aqui. A bola fala, né, gente? A trajetória da bola fala. E Tite? foi a... Ele falou isso. Ele adora falar isso. Mas é verdade, a bola fala mesmo. O corpo fala e a bola também. E a bola aqui, o outro take que dá pra ver que realmente alguma coisa aconteceu, porque ela vem toda estranha, né? Eu acho que nem os jogadores reclamam do Flamengo Mas assim, eu até agora continuei o próprio Arrascaeta acho que ficou na dele, porque ele sabe que bateu assim. Muito bem, esse foi o lance polêmico aí desse jogo. E agora? Vamos fazer o quê? Ai, minha hora. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vimos aí que os comentaristas e jornalistas aí repercutiram esse jogo. No começo aí do vídeo, Neto aí, ele elogiou o Flamengo, né? Que venceu um jogo muito importante contra o Vitória, né? Um triunfo aí gigante fora de casa, mesmo não jogando bem como a torcida queria, como alguns jornalistas querem, mas esses 3 pontos foram importantes, vamos ser sinceros, porque se o Flamengo não vence esse jogo, estaria bastante pressionado no próximo jogo contra o Atlético Goianiense, que é o lanterna do Brasileirão, e não poderia poupar, né, alguns jogadores visando o Palmeiras, né, na Copa do Brasil, né. Já o Palmeiras, né, vai enfrentar um adversário também que é complicado, que é o Vitória, né, que o Flamengo acabou de enfrentar. Agora vai ser o Palmeiras que vai enfrentar o Vitória, né. Eles, não sei se eles vão querer poupar para esse jogo, porque eles precisam vencer, né, então eles vão botar alguns jogadores titulares ali, porque eles precisam vencer, mas também visando também a Copa do Brasil para enfrentar o Flamengo. Então
Vamos ver aí como é que eles vão se lidar, né? Porque se eles colocar o titular se cansarem, quando for enfrentar o Flamengo, vão estar com um desgaste maior, né? E se alguém se machucar, vai ser pior para o Palmeiras. Então, vimos aí que os comentaristas, alguns elogiaram o Flamengo, essa vitória importante, lembrando que Tite sempre teve essa metodologia, né, de vencer com poucos gols, né? Se tiver chance de golear, vai golear, como aconteceu com o Vasco, que foi para cima, um clássico ali, um time que partiu para cima do Flamengo, e o Flamengo poderia fazer muito mais gols, como também o Atlético Mineiro, que o Flamengo venceu com muitos gols. Então, os times que vai para cima, joga de igual para igual com o Flamengo tem chance de fazer gol e joga melhor. Mas times assim, que mais recuado, como Cuiabá, Juventude, o Vitória agora, times assim que jogam recuado no contra-ataque, é um time muito chato de se jogar, e o Flamengo tem dificuldade contra esses times e acaba não fazendo um jogo tão bonito, né? Mas é isso, nesse jogo chato, o Flamengo precisa fazer esses 3 pontos, como fez com o Vitória, e é muito importante, porque no final da temporada, o que vai contar o quê? É os pontos, né? Se o Flamengo perde esses 3 pontos agora, todo mundo tava xingando o Tite muito mais, mesmo a galera falando mal de Tite agora, mas esses 3 pontos foi muito essencial para o Flamengo, né? Que fez aí o Flamengo decolar aí na tabela do Brasileirão. Qual a sua opinião sobre esse torcedor? Deixe seu like, inscreva no canal e até o próximo vídeo.